Justamente o que você falou, né? Foram criados mais órgãos, mas assim, é o que a gente falou. Teve o golpe, o Temer veio, e aí o Bolsonaro também tornou também a fiscalização desses dados. A gente vê até pela atitude dos bolsonaristas agora na tentativa de golpe, que eles borram de novo essa questão, o que volta a necessidade. Na verdade, nosso trabalho sempre será necessário, né, Vinícius? Até mesmo num governo democrático, a gente tem que estar Sem lá dúvida. fiscalizando, atrás de todas as informações. E aí, Vina, eu queria te voltar um pouco mais atrás e te perguntar, porque você tem uma carreira curiosa, cara. Você podia estar Tem do uma jeito barba que você. branca. Você tem uma barba branca, você tem história para contar, e assim, na tua idade, os caras podiam ter optado por fazer carreira na velha imprensa, só que é aquele negócio. Iam moldar a tua opinião para você puxar saco dos patrões, né? Você podia ter tomado esse caminho também, né? Eu conto sim, conto sim. E você tem O que que te razão, levou, né? o que que te levou pro jornalismo? Eu queria saber disso. Vou contar, Pedro. Mas antes, deixa eu só fazer um comentário a respeito disso que você disse, que nosso trabalho sempre será necessário, mesmo em governos progressistas. Eu tenho muito orgulho de uma reportagem que eu fiz quando eu trabalhava no UOL ainda. Era 2014, um pouco depois da Copa, ou 2013, um pouco antes da Copa. O Ministério do Esporte, eu trabalhava no esporte, lá no UOL, em 2013, porque eu estava lá exclusivamente numa subeditoria que eles criaram dentro da gerência de esporte, que cuidava apenas de cobrir, fazer a cobertura das obras e das normas que estavam sendo criadas no Brasil. Você lembra do regime diferenciado de contratação, o RDC, a lei da FIFA lá, lembra? Era esse blog, A né? lei geral da Copa. Oi? Era esse blog aqui, né? Esse blog, exatamente. Tenho muito orgulho de ter escrito uma reportagem que no Ministério do Esporte tinha lá desse tipo de governo de coalizão que a presidenta Dilma já teve que formar, né? No governo dela tinha os republicanos, que era a Igreja Universal apoiando, que hoje tem o governador Tarcísio, né? Também faz parte mais ou menos da base do governo quando quer, os republicanos, mas o governo, o republicanos, o Partido Republicanos, ganhou de porteira fechada da presidenta Dilma o Ministério do Esporte. E o ministro do Esporte, ele era, ele próprio, um pastor da Igreja Universal, e colocou para trabalhar lá um monte de pastor no Ministério do Esporte, um monte de cargo de confiança. Nós fizemos uma reportagem mostrando os 10 pastores que estavam lá, incluindo uma que não era pastora, era uma filha de um pastor, que tinha 17 anos de idade, tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro ano da faculdade e já estava ganhando uns 12 mil reais no cargo de confiança lá, de um assunto que ela absolutamente não dominava, nunca tinha nem passado perto de uma quadra, de um campo de futebol, desde quando praticava educação física na sua escola, essa mocinha. E 2 dias depois, a presidenta Dilma fez com que o ministro do Esporte mandasse embora toda aquela gente. Então, é só para ilustrar que realmente o trabalho da imprensa, não importa o governo que seja, sempre pode aprimorar, não há país que cresça, que tenha liberdade, que tenha democracia sem uma imprensa livre, né? Então, nosso trabalho, sim, sempre vai ser necessário. Agora, Pedro, diga. Você me pergunta dessas escolhas, eu vou fazer um resuminho, então, aqui, desse de como andou minha carreira até esse momento em que eu abandonei a grande imprensa, sabe? Eu vou E começar você até um não pouco... dá sinais de ter se arrependido, nem eu arrependi nesse caso. Não, nem um pouco. Obviamente, estou mais pobre do que estaria se tivesse trilhado aquele caminho que estava trilhando. Mas é o único ponto de inflexão, o único ponto que eu poderia citar como negativo, mas não supera os positivos. Não me arrependo nem um pouco da minha escolha, tenho muita certeza de que era o que eu devia fazer mesmo. É para isso que eu estou aqui. Agora, então, eu tava no colegial, né? Na minha época eles falavam colegial, né, gente? Hoje é ensino médio. Aliás, um abraço para as pessoas que estão comentando aqui. Beijo, viu, para quem está me dando oi aí, para todo mundo. Sara Miranda, achando aqui A Sara com a Cotiando gente. e a Sara Miranda, né? É verdade. Beijo. Tá sumida, mas tá aí. Espero que ela apareça. Beijo para você, querida. Então, Pedro, eu estava lá no colegial e decidido, desde quando eu estava no primeiro colegial, a cursar economia. O curso de economia. Eu gostava muito de economia, gosto muito de economia. Trabalhei com economia bastante também. Jornal Diário de São Paulo, no jornal O Globo, aqui na sucursal de São Paulo, no jornal Agora São Paulo, enfim. Mas, enfim, eu estava lá querendo fazer economia.
Fui certo de que queria fazer economia no primeiro colegial, segundo colegial. No terceiro colegial, há 2 semanas da inscrição para a FUVEST, que era o vestibular para a USP, um rapaz que estudava na minha classe, ele chamava José. Daqui a pouco vocês vão ver que vocês talvez conheçam esse rapaz. Ele chamava José. E ele competia comigo, a gente competia com bastante amistosidade nos simulados, para ver quem fazia mais ponto. E aí ele ia fazer jornalismo. Falou, vamos fazer jornalismo. Tem muito mais a ver com você. A gente já era de esquerda nessa época, era do Grêmio, do colégio. Ele tem muito mais a ver com você. E a minha irmã ela trabalha na MTV, fala que é mó legal. Me colocou para falar com a irmã dele, ele queria que eu fizesse também para ver quem ia até ir entrar primeiro. Apesar de ser meu amigo, a gente tinha essa competiçãozinha. Fato é que ele me convenceu há 2 semanas da FUVEST. Eu seria um economista milionário, se Deus quiser, se Deus tivesse quisto. Mas não, quis o José, conseguiu me convencer. Fiz jornalismo, acabei eu e ele entrando na faculdade na Escola de Comunicações e Artes na USP, no curso de jornalismo. A ECA. A ECA. Fizemos a faculdade, e a faculdade inteira dele, quando chegou no 3º, 4º ano, eu vi a roubada que era ser jornalista, roubada do ponto de vista financeiro, eu vivia tirando brincando com ele, falando, pô, você fudeu minha vida, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, como é que você faz um negócio desse comigo? Essa bosta aqui de jornalismo, mercado de merda, não sei o quê, meio brincando, meio sério, né? Para, Vina, pô, vou ficar com suas pesadas. Aí a vida seguiu. E ele continuou jornalista? Vou contar a história toda, você vai ver. Tá. Aí, Pedro, a gente fez faculdade, eu fui fazendo, comecei a fazer estágio. Primeiro jornal que eu trabalhei, quem é um pouco mais velho, da minha idade para cima, vai lembrar de um jornal chamado Shopping News, que tinha em São Paulo. No começo, ele era um jornal só de classificados, depois eles ampliaram e virou um jornal de cobertura da cidade de São Paulo, um jornal municipal, embora semanal. Ele era o jornal do grupo DCI, do Diário do Comércio da Indústria. E eu fui trabalhar lá logo no primeiro ano, e o meu chefe era o Aloysio Biondi, um grande jornalista. Nossa, o Aloysio Biondi estava vivo, virou sala na Casper Libero depois. Isso, ele mesmo, excelente profissional, né? Ele era o diretor de redação lá. Na minha classe, na faculdade, tinha também o filho dele, o Antônio Biondi. E o jornal não estava pagando ninguém, estava atrasando o salário de todo mundo, dava para falir o Shopping. Aí ele levou eu, o filho dele, e mais uma pessoa chamada Murilo Garavello, que hoje em dia é o diretor de conteúdo do UOL, quando a gente estava ainda no primeiro ano da faculdade, para ajudar nos fechamentos lá, porque eles não tinham nem como contratar freela, eles tinham enxugado a empresa, chegava nos dias do fechamento, porque era um jornal semanal, apertava excesso de trabalho, ele não tinha dinheiro. Aloysio Biondi, para quem não conhece a história de jornalismo, escreveu Brasil Privatizado, tá? Foi o cara que apurou as privatizações do 1 e 2 do Fernando Henrique, só para situar a turma, vai lá, Vina. Você conheceu ele? Conheci, trabalhei para ele. Ele foi também colunista da Folha, foi editor da Veja, da Exame, enfim, toda uma carreira dedicada ao jornalismo econômico, político e investigativo. Mas então aí o jornal dele estava sem dinheiro para pagar ninguém, levou o filho dele e os amigos do filho dele, os Foquinha, porque a gente aceitava trabalhar até de graça. Mas ele acabava conseguindo pagar um dinheirinho para a gente no final. Fazia-se uma vaquinha, quando chegava dinheiro no jornal, todos os jornalistas iam para a fila, recebiam proporcional, ele ficava fazendo conta. Sabia quem tinha filho, quem não tinha, para poder pagar quem tinha filho antes. Boa. Era uma tática de guerrilha. Mas então, já desde o primeiro ano de faculdade, a gente acabou virando repórter lá. Comecei todo dia, estavam precisando de mão de obra. Já comecei a trabalhar em redação no primeiro ano de faculdade. No terceiro, fui trabalhar no UOL, onde fiquei mais um bom número de anos. Depois fui trabalhar em alguns jornais. Trabalhei na Folha, no Agora. O UOL foi mais de 10 anos contando, né? Entradas e saídas? Essa primeira passagem foi uns 5 anos. Depois passei mais uns 6. Mais uns 5, sei lá. Mas aí, foi esse tempo todo. Depois fui para a revista Veja. Daí voltei para o UOL. Depois saí da revista Veja também, porque não aguentei o excesso de mentiras que a gente era obrigado a publicar com o nosso nome assinando, né? Já contei isso algumas vezes no DCM. Mas, enfim. Fui para o UOL fazer matéria sobre as obras da Copa. A Copa passou. Fiz matéria sobre as Olimpíadas. Fui transferido para a área de política. Estava lá cobrindo impeachment. O processo de impeachment, né, da presidenta Dilma. Até o momento que eu fui numa manifestação que se dirigiu à Folha de São Paulo. Manifestação no centro. Eu não fui cobrir, não. Saí do trabalho, fui lá manifestar, gritar, não vai ter golpe. Era um repórter do UOL, mas
né, fora da redação, tinha direito. Uhum. Fui, em um momento a manifestação se dirigiu à Folha de São Paulo, e aí eu fui junto, tinha lá um esquema de seguranças da Folha, já chegou um monte de polícia conversando com seguranças, todo mundo ficou muito irritado, começou a tacar pedra, quando vi eu taquei uma pedra na sede da Folha. E aí depois a polícia lançou um monte de gás de pimenta, bomba, dispersou todo mundo, cacetete, fui para minha casa, me perdi dos meus amigos, depois no final meus amigos chegaram roxo de cacetada que tomaram na minha casa ali, era um domingo, e na segunda-feira eu ia trabalhar. Ficamos conversando, e os meus amigos de longa data, falaram, mas não dá para acreditar que você ainda trabalha no Grupo Folha, ou pertence ao Grupo Folha, né? Como é que você faz isso? Ainda dorme à noite? Eu tinha liberdade lá para escrever, sabe? Como você viu nessas matérias do MBL. Sim. Né, que apontavam que o MBL estava usando dinheiro público para promover o impeachment da presidenta Dilma, né? Para pagar lanche, para pagar ônibus, é isso que a gente mostrou. Sim. Não, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Já escrevi textos com o Vinícius. Vinícius é um cara de fontes, então não é à toa também que o UOL deixava ele se manifestar. Você é um bom repórter, cara. Enfim, eu era da equipe de reportagem investigativa deles, pelo menos eu estava lá representando. Uhum. Mas aí, terminou essa manifestação, esses meus amigos falaram aquilo, foi como um tapa na cara para mim, sabe, Pedro? Uhum. Eu falei, como é que eu posso? Isso aqui tá parecendo pessoa de vida dupla, o médico e o monstro. Uhum. Sai do trabalho no Grupo Folha, vai na manifestação tacar pedra no Grupo Folha. Quem é você? Fiquei mesmo com uma certa crise existencial, assim mesmo. Uhum. Meus amigos foram embora, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Tomei uma sozinho, caso foi isso mesmo que aconteceu. Então, eu quase escrevi no Facebook. Essa é uma empresa canalha, não tem jeito. Até porque eu comecei a ver como a Folha estava cobrindo a própria manifestação, contando uma história distorcida de como foi o encontro com a polícia ali, como começou a abrir. E escrevi no Facebook, isso é uma empresa canalha, não tem nenhum sentido eu trabalhar aqui. Uhum. É uma empresa canalha. No dia seguinte eu acordo com o meu chefe falando, beleza, pode passar direto no RH. Né? Não precisa nem subir na redação. E foi o que eu fiz com muito orgulho, sabe? Muito certo da minha decisão, muito embora eu não tivesse emprego nenhum pela frente. Não deu uma semana, a gente estava em 2016, né? Quando estava vendo ali as tratativas para o golpe da presidenta Dilma. Não deu uma semana, me liga uma pessoa que estava um marqueteiro, responsável pela campanha do prefeito Haddad aqui em São Paulo, a campanha de reeleição, na qual ele veio perder, né? Para o Dória, né? Mas essa pessoa me liga e fala, vem trabalhar na campanha, você não quer vir trabalhar? Eu falei, nunca trabalhei em campanha. Ele falou, a gente está precisando de jornalista com experiência. Fui trabalhar lá, depois de lá, acabou a campanha, o José, aquele mesmo José, que tinha me feito fazer jornalismo, me liga. O nome dele é José Crispiniano. Isso que eu ia falar, é ele. José Crispiniano, que foi até alguns meses, né? Há poucos meses ele deixou o cargo, mas ele foi desde essa época, desde 2015, 14, ou antes, desde quando o presidente Lula... desde que o presidente Lula ainda era presidente, ele era assessor do Lula no primeiro governo do Lula, no segundo governo do Lula entrou lá. Ele era o assessor de imprensa do Lula e me convidou, falou, o Lula estava para ser preso, a Dilma acabou de tomar impeachment, o Lula teve aquela questão do Bessias, lembra que não deixaram ele tomar posse, era bem nesse período. E ele falou, vem trabalhar no Instituto Lula. E o Lula para ser preso, né? Era a época que estava todo mundo abandonando, quem não era de esquerda de verdade estava abandonando o PT estava virando radioativo, né? Era moda falar mal do PT, ninguém queria estar junto com o presidente Lula, só realmente a parte do povo, né? Que é grande, que acreditava nele, e o campo progressista de fato, né? O Centrão e toda a franja de centro-esquerda, de centro, já tinham debandado, mas eu fui com muito orgulho. Fiquei lá até próximo do Lula ser preso, bem próximo, quando estava bem próximo, mudei para a comunicação do PT Nacional, e daí depois Carta Capital, DCM, fiz coisas também para o Brasil de Fato, aí depois só a imprensa progressista, fiz algumas coisas para o 247, para Fórum, para a revista Fórum, e daí eu falei para o Crispiniano, brinco com ele até hoje, falo, pô, você me fudeu 2 vezes, hein, cara? Você já não tentei me fazer o jornalismo, você ainda me afundou no jornalismo progressista, que é o que menos paga, rapaz, o que você tem contra mim e tal?
E ele deu risada, mas não passa de uma brincadeira. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, sou muito contente, dou graças a Deus por poder contribuir aqui. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.